França supera o trauma de ser eliminada em semifinais e conquista a primeira Copa do Mundo em cima do Brasil. Confira agora o que ocorreu no Mundial de Futebol de 1998, no 10º episódio da série História das Copas. Vai marcar, procurou, atirou e gol! A Copa do Mundo de 1998 foi sediada pela França e, pela primeira vez, contou com a participação de 32 países. Classificaram-se para a disputa do torneio 15 seleções europeias, 8 americanas, 5 africanas e 4 asiáticas. Entre os campeões mundiais, apenas o Uruguai ficou de fora. O regulamento dividiu os participantes em 8 grupos com 4 times em cada. Os 2 melhores de cada chave passariam para as oitavas de final. A mudança no número de participação de seleções permitiu que a África do Sul, o Japão e a Jamaica disputassem o torneio pela primeira vez, assim como a Croácia. Separados da Iugoslávia em 1991, os croatas disputavam o torneio como nação independente e comandada pelo técnico Miroslav Blažević. Já na fase de grupos, parecia que iria surpreender. Liderada por Davor Šuker, que foi inclusive o artilheiro da Copa com 6 gols marcados, a Croácia venceu o Japão e a Jamaica e perdeu apenas da Argentina, garantindo assim a segunda colocação do seu grupo. A vice-campeã Itália confirmou o favoritismo, se classificando em primeiro lugar da sua chave após vencer os 2 primeiros confrontos e empatar com o Chile. Os chilenos também conquistaram uma vaga para a próxima fase ao ficarem em segundo lugar. As tradicionais seleções da Alemanha e da Holanda não fizeram feio e também garantiram seus lugares nas oitavas de final, que contaria ainda com a presença do Brasil e da França. Depois de ver a geração de Michel Platini ser eliminada 2 vezes nas semifinais de uma Copa do Mundo e ficar 12 anos sem participar do Mundial, a França chegou com altas pretensões para a competição de 98, já que contava com grandes craques no elenco. Liderada por Zinedine Zidane, os franceses atropelaram os adversários na primeira fase, vencendo todos os jogos e classificando-se em primeiro lugar do grupo. Campeão da Copa anterior, o Brasil chegou como um dos favoritos a conquistar o título da competição. Mesmo sem poder contar com Romário, ídolo na campanha do Tetra, que foi cortado pelo técnico Zagallo devido a uma contusão sofrida pouco antes do Mundial, a seleção canarinho tinha à disposição um time que unia a experiência do volante Dunga e do goleiro Tafarel com a habilidade de jovens talentos como Roberto Carlos, Ronaldo e Rivaldo. Na fase de grupos, o favoritismo prevaleceu. O Brasil classificou-se em primeiro lugar, vencendo a Escócia e o Marrocos, mas perdendo para a Noruega. Já nas oitavas de final, a seleção brasileira encararia o Chile e emplacaria uma goleada de 4-1. Ronaldo, que já era conhecido como fenômeno, desencantou e marcou 2 gols. Os outros 2 tentos foram anotados por César Sampaio. Sem poder contar com Zidane, suspenso de 2 jogos por pisar em um adversário, a França passou sufoco para vencer o Paraguai. Durante mais de 90 minutos, os franceses não conseguiam passar pela forte defesa paraguaia. Mas aos 9 minutos da prorrogação, ao cabecear um cruzamento de Pires, coube ao zagueiro Blanc fazer o gol da classificação. Assim como a França, a sensação da Copa também garantiu seu lugar nas quartas de final, após vencer a Romênia por 1-0. Mesmo feito alcançado por Argentina, Dinamarca, Itália e Alemanha, que seria inclusive a próxima adversária dos croatas. A Croácia, que vinha realizando uma grande campanha durante a competição, executou uma partida histórica contra a Alemanha e deixou surpreendidos os admiradores de futebol ao conquistar um resultado impressionante. Os croatas não se intimidaram diante da tricampeã mundial e venceram os alemães por 3-0, assegurando uma vaga para disputar as semifinais da competição.
Itália e França protagonizaram um grande duelo, com direito ao retorno de Zidane após cumprir a suspensão. A França, que ficou conhecida pela ofensividade, não conseguiu penetrar no forte bloqueio montado pela defesa italiana. Por isso, o confronto foi decidido nos pênaltis. Nas cobranças, os franceses levaram a melhor pelo placar de 4-3. Enquanto isso, o Brasil garantia sua vaga em cima da Dinamarca. Se nas oitavas era Ronaldo quem desencantava, nas quartas brilhava a estrela de Rivaldo, que garantia a apertada vitória dos brasileiros por 3-2. Um dia depois desse confronto, Holanda e Argentina entraram em campo. O vencedor do duelo seria o próximo adversário da seleção brasileira. A Laranja Mecânica saiu na frente com gol de Kluivert, mas logo em seguida, Lopes empatou para os hermanos. Aos 45 minutos do segundo tempo, quando parecia que a disputa se encaminhava para a prorrogação, Bergkamp marcou para os holandeses. Fim de jogo, 2-1 para a Holanda. Na semifinal, disputada entre Brasil e Holanda, Tafarel foi o grande nome da partida. A seleção brasileira saiu na frente com gol de Ronaldo, mas cedeu ao empate próximo do final do jogo. Como nenhum gol foi marcado na prorrogação, a decisão foi para os pênaltis. Foi neste momento que Tafarel brilhou. O goleiro defendeu 2 cobranças e o Brasil venceu a disputa por 4-2. No outro confronto, que decidiria o próximo finalista da competição, 2 seleções que vinham fazendo uma campanha impecável se enfrentaram. De um lado, a França de Zidane e de outro, a Croácia de Davor Suker. O trauma de serem sempre eliminados em semifinais pesava contra os franceses, pois em suas 3 melhores participações em Copas do Mundo até então, haviam sido desclassificados justamente nesta fase. Os azuis quase reviveram a decepção das Copas anteriores, quando o artilheiro Davor Suker abriu o placar para os croatas. No entanto, ainda em tempo de se imporem, reagiram. O lateral francês Lilian Thuram marcou 2 gols e garantiu a vitória de virada por 2-1, além da vaga para disputar uma final da Copa do Mundo, feito inédito para a seleção francesa. Restou aos croatas se contentarem com um 3º lugar da competição após vencerem os holandeses por 2-1. Novamente disputando uma final, os brasileiros enfrentariam justamente os donos da casa, que asseguravam o posto de seleção com o melhor ataque e a melhor defesa do torneio até então. Do outro lado, no entanto, os franceses encarariam a tradição brasileira personificada em Mário Jorge Lobo Zagallo, o único homem a conquistar 4 títulos mundiais. Entretanto, mesmo com um aspecto favorável para o então técnico brasileiro, um fato extracampo acabou atrapalhando o grande duelo. No dia da decisão, Ronaldo sofreu uma convulsão hora antes da partida. Foi levado em uma clínica francesa e, após realizar alguns exames, foi liberado para jogar. O craque entrou em campo, mas teve uma atuação irreconhecível, assim como a seleção brasileira, que exibiu um desempenho apático e foi totalmente dominada pela França. Comandada por Zidane, os franceses deram show. Mesmo antes do intervalo, o próprio craque já havia marcado 2 vezes. Perdidos em campo, os brasileiros não tiveram forças para reagir. E aos 47 do segundo tempo, Emmanuel Petit sacramentou a vitória dos europeus por 3-0. Pela primeira vez na história, a França erguia a taça de campeã do mundo.